Talvez na sua infância você tenha sido ensinada a engolir o choro. Talvez tenham falado para você que era feio ou até mesmo pecado sentir raiva, que você não deveria ficar triste. Mas hoje eu quero te falar que é permitido sentir, que é permitido, que todas as nossas emoções são legítimas e nem todo comportamento é adequado. E para a gente falar mais sobre a educação emocional, sobre educação parental, principalmente no contexto escolar e nessa parceria entre famílias e escolas para o desenvolvimento emocional dos alunos, para a aprendizagem dos alunos, hoje na nossa terceira live na semana Pais Encorajados, Famílias Fortalecidas, eu vou receber aqui 3 dentes de leão, a Roselúcia Medeiros, a Renata Jimenez e a Camila Fantin, que a gente vai bater um papo sobre os impactos dessa educação emocional, da educação parental no processo de aprendizagem e na vida escolar das crianças. Deixa eu ver se elas já estão chegando por aqui. Enquanto isso, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Olha, a Camila. Já mandei o convite para elas entrarem. Desde segunda-feira, nós estamos aqui nessa semana de live. Olá, Renata. Oi, A boa Rê não está aparecendo. noite. Rose, Camila, boa noite. Sejam Boa bem-vindas. noite. Acho que a Rê tá entrando aí. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Sim, eu tô ouvindo bem. Deixa eu convidar a Renata aqui de novo. Enquanto nossos convidados, nossas convidadas vão chegando, aproveitem para dar coraçãozinho aqui e ajudar o Instagram a chamar mais pessoas para estar com a gente e também enviar aqui esse aviãozinho para outras pessoas, que daí você convida pais profissionais da educação, profissionais da infância que precisam aprender mais sobre educação emocional também, para que elas se juntem aqui a nós. Deixa eu Renata não está aparecendo aqui para mim. Rose, quer começar se apresentando enquanto a Renata está entrando? Sim, sim. Boa noite. Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite, Aline. Sou Zé Lúcia, trabalho com educação há mais de 30 anos, sou mãe, trabalho como orientadora educacional e idealizadora do Chá Encorajador, que é um movimento que a gente toma um chá da tarde e a gente conversa sobre assuntos que envolvem a parentalidade. E temos desenvolvido alguns projetos nessa área de educação, né? Educação dos filhos, educação no contexto escolar e, claro, trabalhando com a educação parental. Então, muito bom poder compartilhar com vocês, com as meninas, com as colegas aí nessa noite. Que ótimo. Camila, quer se apresentar? Oi, boa noite. Eu também não tô vendo a Rose, só tô vendo a Aline. Aqui para mim está aparecendo vocês 4 agora. Ah, que bom, então. Deu certo para Renata também. Então, eu me chamo Camila Fantin, sou do Mato Grosso. Venho aí há 6 anos, especialmente focada na educação emocional, desde que eu me conectei com a Aline. E tem sido um prazer, na verdade, tem sido um divisor de águas na minha vida. Minha vida mudou, vou dizer que 100% quase, depois de me encontrar, né, com a educação parental, mas especialmente com o propósito da minha vida. Então, eu atuo com escolas, né, hoje dou consultoria para 2 escolas, para a rede municipal também, e trabalho com consultório, psicoterapia infantil e orientação parental. Tem sido um prazer atuar aí com os princípios da educação emocional encorajadora. Bacana. Rê, Oi, meninas, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês.
Eu sou a Renata Gimenez, eu sou psicóloga, atuo aqui em São Paulo, sou especialista em parentalidade e educação positiva, atendo adolescentes, adultos e casais no consultório, e com os pais o trabalho da orientação parental. E assim, eu só vejo transformações, né? Como a Camila colocou, acho que as transformações começam na nossa vida, a gente experiencia isso e depois a gente multiplica para o nosso trabalho, né? É uma alegria imensa fazer parte dessa comunidade. É verdade, é muito bom ter vocês aqui nesse movimento e a gente poder ter esse momento nessa semana em especial, né, levando aí essa mensagem de encorajar os pais, de fortalecer as famílias, de levar a educação encorajadora para todos os contextos, né? Onde tem, embora a gente fale de educação parental, ela não é exclusiva para pai e mãe, né? Mas para todo o termo parentalidade se refere a todos os adultos que são responsáveis pela criação, pela formação, pela educação das crianças, dos adolescentes. Então, isso cabe muito dentro do contexto escolar também. E aí, quando a gente une a educação parental com esse foco na educação emocional, na educação socioemocional, né, que é um dos pilares que a gente trabalha aqui na educação encorajadora, e estabelece essa parceria entre famílias e escola, né, a gente está aí fortalecendo toda a base para que a criança se desenvolva de uma forma saudável, né? E falando, né, entrando na temática de hoje, que é em relação a essa educação emocional, de fato, eu abri aqui a nossa live até falando, né, que muitas vezes as pessoas, a maioria de nós, né, e a maioria das pessoas que eu tenho contato, elas não tiveram uma educação emocional na infância, né? Nós viemos de um lugar em que a gente tinha que engolir o choro, em que a gente entendia que era pecado sentir raiva, que não podia ficar triste, né? Então, a gente não aprendeu a sentir, né? E hoje a gente tem trabalhado nesse movimento para permitir que os sentimentos façam parte da nossa vida, né? Sejam eles emoções positivas ou emoções desconfortáveis, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre tudo isso hoje, né? Eu acho que é bacana começar aí, então, Rê, falando, né, explicando para o pessoal o que é a regulação emocional, né? Qual que é a importância disso, da regulação emocional dos pais, né, na vida dos seus filhos. Uhum. Sim, olha, bastante pertinente o que você falou, porque acho que essa é a nossa experiência, né? A gente vem aí de uma, né, de um total desconhecimento sobre a educação emocional e principalmente o conceito de regulação emocional. Até hoje, no consultório, trabalhando com adultos, eu percebo que os adultos não sabem direito o que é regulação emocional. O que é isso, né? O que é essa regulação emocional, né? Eu vim para a terapia em busca disso, mas eu mesmo nem sei direito o que é. Então, a regulação emocional, ela é um processo pelo qual a gente começa a identificar, monitorar, nomear as emoções e modificá-las. Por que que a gente faz isso? A gente faz isso para aprender, para ter condições de ter uma reação, de ter uma emoção mais condizente com a situação, com o contexto, uma emoção que não tire, né, o nosso equilíbrio e que, na verdade, trabalhe a nosso favor. Eu acho que isso é muito importante, essa ideia da regulação emocional, não no sentido jamais de eliminar as emoções, mas pelo contrário, é o trabalho de identificar essas emoções, conseguir nomeá-las, entender o que está acontecendo e, a partir daí, eu ter condição de modificar em meu benefício, né? De modo que eu me sinta mais confortável, de modo que eu não me sinta exposto, vulnerável. E quando a gente, né, cria essa linha, pensando na regulação emocional, e principalmente no papel de pai, no papel de mãe, no papel de
cuidador, a gente sempre tem que lembrar, né, uma coisa que eu trago muito para os pais, tanto a criança quanto o adolescente, ele está aprendendo a se regular emocionalmente. Então, a criança e o adolescente, eles vão conseguir desenvolver a regulação emocional através da nossa própria regulação emocional. A gente, como adulto, né, tem essa capacidade de ensinar, de influenciar os nossos filhos, né, as nossas crianças, os nossos jovens, a desenvolver essa capacidade. É só a gente lembrar, né, da força do modelo parental. O quanto que o modelo parental é forte, é decisivo, o quanto que ele leva, né, para frente tudo que os nossos filhos vão viver. Então, esse é o papel da regulação emocional, através da minha capacidade, através da maneira como eu lido com tudo aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que me acontece, com as escolhas que eu faço no momento da minha reação, eu vou ser um forte modelo também para os meus filhos nessa trajetória. Então, essa é a grande conexão. Sim, é muito bacana a gente ter essa consciência de que quanto menor a criança, mais ela precisa desse adulto para fazer esse processo de corregulação, porque ela ainda não tem condições cognitivas, né? Não tem um cérebro maduro que ela consiga se regular sozinha, ela precisa da corregulação. E a criança vai aprendendo pela observação, modelos. E aí ela vai, a forma como os adultos ao seu redor lidam com as próprias emoções é o maior exemplo ali, o maior modelo de como a criança vai aprender a lidar com as emoções dela também. E é muito comum, assim, os pais, já atendi muitos pais que diziam assim, ah, mas eu falo para o meu filho que ele pode chorar, que ele pode sentir, que ele, né, tenta acolher, mas muitas vezes quando esse pai está ali com a raiva ou com medo, ele não consegue fazer o gerenciamento emocional. Uhum. E aí ele está modelando isso para a criança. A criança aprende muito mais com o que ela vê do que com aquilo que ela ouve, né? Uhum. Então, a gente ter essa consciência. E aí, quais são algumas sugestões? O pessoal que está aqui assistindo, acompanhando a gente, coloquem aqui no chat também quais são as dúvidas de vocês em relação a essa temática, como que vocês lidam com, fazem essa regulação emocional, né? Tem essa inteligência emocional, então, como a Renata trouxe, de identificar, né, as suas emoções ou os seus sentimentos, né? A diferença de emoções e sentimentos é que a emoção ela é uma reação fisiológica, né? Uhum. A gente sente e a gente não tem controle sobre isso. Ela é uma informação do nosso corpo, né, diante das situações do ambiente ao nosso redor. O sentimento é aquilo que a gente pensa sobre a emoção. Uhum. Né? Então, já passa por esse processo cognitivo ali. A tristeza, ela vem por conta de alguma perda, né? É uma reação ali emocional. Quando eu penso sobre aquilo me gera um sentimento, né? E aí a gente tem uma gama gigantesca ali, mais de a Brené Brown, ela já mapeou acho que 88 sentimentos, né? Então, aí é mais complexo. Mas entender que que toda emoção ela é uma informação do nosso corpo. E como que a gente pode ensinar para as pessoas que estão aqui, né, orientar os pais a fazer essa gestão, né, essa regulação emocional? Olha, Aline, eu acho que eu sempre falo o seguinte, né? A primeira coisa é não fazer de conta que você não está sentindo, que aquilo não está chegando para você. A importância de você desenvolver, né? Principalmente os pais, de trabalharem o autoconhecimento para fortalecer esse caminho. Então, eu entendo o que está acontecendo. Por que eu estou me sentindo ansioso nesse momento? Por que eu estou irritado? Por que eu estou impaciente? É fundamental a gente
cada vez mais trabalhar o processo de autoconhecimento, porque é através desse processo que você consegue mapear melhor tudo aquilo que está te permeando, né? O que você está vivendo, o que você está sentindo, conseguir, a partir daí, nomear e fazer esse mesmo trabalho com as nossas crianças, com os nossos jovens, né? Só trazendo um exemplo, né? Quantas vezes a gente está, você está num dia que você fala assim, meu Deus, eu estou tão irritada, não sei o que está acontecendo, estou tão ansiosa que eu não produzi nesse dia, eu me perdi, foi um dia praticamente inútil, né? Isso porque nós somos adultos. Quanto mais as crianças e os jovens também, os adolescentes também passam por esse processo. Então, a primeira coisa, eu acho que é trabalhar, né, a gente na condição de adulto, de pais, de cuidadores, é ter sempre esse cuidado, trabalhar bastante o processo de autoconhecimento, trabalhar, treinar a habilidade de nomear as nossas emoções, de nomear os nossos sentimentos, trabalhar também, né, no processo da reestruturação cognitiva. Então, muitas vezes a gente é tomado por um pensamento, aquele pensamento dispara várias emoções ruins, a gente já é, às vezes, né, levado para um cenário terrível, quando, na verdade, estamos falando apenas de um pensamento, que não é nem sequer realidade. Então, ter essa clareza da reestruturação cognitiva, a importância de separar o que é real, né, do que é só um pensamento. E eu acho que tem uma coisa muito simples, né? Eu sempre aposto bastante nas técnicas simples que funcionam. Né? Conta até 10, respira, permite ao teu cérebro, né, voltar para a racionalidade, né? Deixa ele deixar as emoções mais intensas lá atrás, volta para a tua racionalidade, reflete, pensa a respeito do que está acontecendo, né? Nada pode ser mais forte do que isso, quando a gente está com a nossa atenção voltada, né, para o momento presente, para aquilo que está acontecendo, se permite esse tempo, essa pausa, para aí sim a gente poder reagir de modo mais coerente. Isso é perfeito. E te ouvindo, eu lembrei de uma experiência que eu tive exatamente hoje, né? Hoje de manhã eu fui fazer um exame de ressonância magnética, em que eu entrei com o corpo inteiro naquela máquina fechada, e foi a primeira vez que eu fiz com a entrando pela cabeça, né? Da última vez que eu tinha feito um exame foi pelos pés, então foi mais tranquilo porque a cabeça ficou de fora. E aí eles aplicaram um Buscopan na veia e a moça, a pessoa ali já me avisou, olha, seu coração vai disparar, sua boca vai secar e você vai ficar um pouco tonta. Eu falei, ótimo, sintomas da ansiedade, porque quando a gente está ansioso, né, acontece tudo isso. E o nosso cérebro, ele não separa o que é real do que é imaginário. Então, para o meu cérebro, eu já estava ansiosa e com medo de ficar lá fechada no lugar, e ainda com esse remédio na veia, o que potencializava os comportamentos, né? A reação ali disso. E aí eu tive que fazer exatamente isso que você trouxe, Rê, de identificar e falar, tá tudo bem, você está aqui fazendo um exame, é só respirar. E aí eu fiquei 1 hora naquela máquina, nesse processo de conversar, de ir nomeando, você tá com medo porque é um lugar fechado, você tá assim, seu coração tá disparado por conta do remédio, e aí respirar fundo. Então foi, olha, uma manhã de regulação emocional, tudo a ver com o nosso bate-papo aqui hoje. Eu sobrevivi, foi tudo, deu tudo certo, né? Que Mas bom. o quanto é importante, né, isso que você trouxe, desse conhecimento, porque é algo simples, né? Não é fácil, porque nós não temos isso desde o berço ali, né? Não recebemos isso na infância, mas é aprendido, né? Então, nos regular emocionalmente é uma habilidade, uma competência que a gente pode aprender, né? E aí, falando desse aspecto de aprendizagem, né? A Renata trouxe aqui mais nessa perspectiva dos pais, né? Mas eu acho que dentro das escolas isso é fundamental,
né? E aí a Camila tem mais experiência, aí bastante experiência. A Renata também trabalha em escolas, né? Mas a Camila tem aí bastante experiência levando essa educação emocional para dentro do contexto escolar, né? Como que você aborda isso, Camila? Como que você vê assim, essa importância dos professores, né, dos educadores passarem, né, terem essa habilidade também, né? Isso, eu acho que é fundamental, né? A gente sempre é, entender que é importante levar esse conhecimento. Antes a Renata falou sobre a autorregulação, né? Que muitos adultos não conhecem esse conceito. E aí eu me lembrei que muitos profissionais, inclusive da saúde mental, em algum nível, às vezes não reconhecem a importância também disso, né? Muitas vezes, no acompanhamento das escolas, as crianças fazem um acompanhamento psicológico, né? E aí eu pergunto para a família, né, para a criança, o que que você usa para se autorregular? O que que você já aprendeu? E aí eles não sabem, não aprenderam nada. A criança não, a mãe não sabe o que fazer com a criança para ajudar ela a se autorregular. Então, assim, não só adultos, né, comuns, assim, mas também muitos profissionais da educação e da saúde também não sabem, né? Então, eu acho que a principal ferramenta, eu vejo que foi assim que eu fui inserindo a minha prática cada vez mais no dia a dia das escolas, foi através da psicoeducação. Ter momentos em que esse professor vai aprender sobre o desenvolvimento cerebral dessa criança, as fases de desenvolvimento, né, psicossociais, e aí juntos a gente vai pensar em estratégias que vão ajudar essa criança a se autorregular e que vão ajudar esse adulto a se autorregular, que é muito do que a Renata trouxe, né? E aí eu me lembrei, né, da minha paixão, que é a pausa positiva, né? É uma coisa tão simples, mas a gente, alguns anos atrás, trabalhava de uma forma totalmente diferente, né? Era o cantinho do pensamento, e hoje ainda existem escolas que adotam o cantinho do pensamento, mesmo não sendo, né, uma prática recomendada, né, correto, né, castigar a criança, mas ainda utilizam, existem escolas, né? Então, o quanto a psicoeducação pode levar informação a esses professores que vão conseguir também praticar em sala de aula, e olha quantas crianças que a sala de aula não alcança, né? Para que ele consiga ter ferramentas para ajudar essas crianças a se autorregular. E aí, lógico, né? Os pais também. Então, os dois ambientes onde a criança está mais inserida, trabalhando a autorregulação, com certeza essa criança vai ter um desenvolvimento emocional e na aprendizagem, é claro, muito mais saudável. Eu vi um estudo que foi realizado em 2017 nos Estados Unidos, em que os pesquisadores entrevistaram mais de 5 mil educadores, né? Professores, toda a equipe ali das escolas. E eles descobriram que 70% desse público se sentiam frustrados, oprimidos e estressados, né? Então, 70% de mais de 5 mil profissionais. E isso leva a uma reflexão do que a gente já sabe em relação ao cérebro, né? Então, quando o nosso cérebro está desregulado emocionalmente, quando a gente está num momento de estresse, né? Usando lá a mãozinha do Dr. Daniel Siegel, né? Quando a gente está aqui no modo emocional, a gente perde essa capacidade cognitiva de pensar antes de agir, de ter um senso crítico ali para a situação e tudo mais, e a gente faz e fala coisas que depois se arrepende, né? Então, esses professores, 70% desses profissionais que estão em sala de aula se sentindo oprimidos, frustrados, estressados, será que eles estão dando o seu melhor para essas crianças? Será que eles estão nessas condições de educar emocionalmente, né, esses alunos? E aí a gente vê que, infelizmente, a realidade é que o número de burnout nesses profissionais da educação está cada vez mais elevado, né? Como que você tem
eu acho que trabalhado, né? Como que você vê, Camila, essa importância, essa relevância, então, através do seu trabalho de educação emocional para a formação desses professores? Eu acho que alguém até comentou aqui, né? Que ó, a Ismênia, que é um dente de leão, aí também falou, o professor precisa de mais dessas orientações. A Alexia falou, um assunto tão fundamental deveria ser obrigatório no processo educacional de todos, né? Sim. Fala um pouquinho E da sua hoje, experiência. hoje é obrigatório, né? Dentro dos currículos das escolas, desde a educação infantil até o ensino superior, é obrigatório que tenha o ensino das habilidades socioemocionais. Mas o que que acontece, né? Aqui no Brasil a gente tem um atraso. Se torna lei, demora para se tornar lei, né? Já demora para se tornar lei. Quando se torna lei, até que haja, né, a preparação adequada desses profissionais, desses ambientes, dos materiais didáticos, né, leva-se muito tempo. Então, hoje, apesar dessa mudança, né, na Base Nacional Comum Curricular, no BNCC, ter sido lá em 2019, até hoje ainda existem muitas salas de aulas, muitas escolas que não utilizam o ensino das habilidades socioemocionais, né? E aí, imagine se esses professores têm as habilidades, então, né? Eles não utilizam porque eles não desenvolveram essas habilidades. E aí eu vejo, né, trazendo isso que a Aline trouxe sobre a questão do burnout, né, desse adoecimento, que realmente, quando começa esse adoecimento, acontece também um processo de culpabilização. Os pais culpam a escola culpa os pais, e aí não há o que a gente tem aqui como objetivo, né, inclusive trazendo esse tema, é que haja uma integração, né, que haja uma parceria, né, tão comum a gente falar isso, né, que haja parceria entre escola e família. Mas quando a gente começa esse processo de culpabilização, por não estarmos nos sentindo capazes, né, a gente acaba não tendo os resultados que a gente quer. E eu vejo na educação emocional encorajadora muitas das ferramentas que a gente precisa ter, porque a gente trabalha não com foco na culpa e não com foco no problema, né, mas na busca de soluções. Então, nas minhas abordagens, a gente sempre termina, mesmo na escola, né, no consultório também, mas na escola, nas escolas, pensando quais são as estratégias, o que juntos nós vamos fazer. Qual será o plano a partir disso que a gente identificou como dificuldade, como deficiência? Né? O que que a gente vai traçar aí para frente? Então, precisa haver também um olhar para a solução e não para um problema, porque senão pais sobrecarregados, escola, né? Os professores, assim, eu sou de família de professor, né? Tô dentro de escola constantemente há muitos anos. E a gente vê o quanto nenhum dia professor deixa de oferecer o seu melhor. Ele está ali se esforçando, mas ainda existem carências, né? Como eu acho que se tratando de desenvolvimento humano, sempre vai existir carências. Mas aqui a gente fala tanto, né, que a importância não é na perfeição, e sim uma melhoria contínua. Eu me lembro quando eu li a primeira vez o livro do Daniel Siegel, O Cérebro da Criança, que eu já gostei muito e já fui utilizando muito na minha prática. Mas quando eu li a segunda, quando eu li mais uma vez alguns trechos, quando agora eu tive acesso ao workbook, eu tenho certeza que as minhas abordagens foram se tornando melhores. Então, se eu, né, enquanto educador, enquanto pai, a gente se considerar ruim, ineficaz, inadequado pelo aquilo que eu fiz lá atrás, eu vou ter mais dificuldade de chegar lá na frente, né? De melhorar as minhas habilidades, porque a culpa ela não nos leva a boas escolhas, as boas decisões, né, boas emoções. Então, quando a gente olha com um olhar de acolhimento, um olhar de autocompaixão, a gente vai percebendo que aquilo que eu fiz lá atrás, a maneira como eu entendi aquele livro lá atrás, foi necessária, foi fundamental para hoje eu ler, entender e agir de forma diferente. Então, acho que na E, escola também é importante isso, né? sim, é muito importante. E tem uma questão da escola, a Eli até colocou aqui, né? Que é difícil aplicar a educação emocional dentro das escolas por conta da demanda que é cobrada, né? E eu vejo que, assim, muitas escolas são resistentes em
trazer essa educação, inserir, né, a educação emocional, a educação parental dentro do contexto ali, porque elas acham que é algo a mais, né? É algo que vai sobrecarregar ainda mais, né? Só que, na verdade, isso facilita muito. É um outro jeito de entregar aquele conteúdo, porque é muito mais fácil quando as crianças estão ali reguladas emocionalmente, delas aprenderem, né? É muito mais fácil quando o professor tem as habilidades de uma liderança encorajadora para ter a liderança ali sobre os seus alunos e não ter que ficar chamando mil vezes, falando mil vezes a mesma coisa. Então, quando a gente Sim. aplica esse conhecimento dentro do contexto escolar, as coisas fluem muito melhor para os professores, para os alunos, né? E esse ambiente de aprendizagem fica muito mais saudável, né? É verdade. A Rose trabalhou aí por muitos anos como orientadora educacional, né, Rose? E levando a educação parental para dentro das escolas, né? Isso. Como que você percebe esse papel dos pais no acompanhamento escolar dos filhos? Então, esse acompanhamento, ele é fundamental para que haja um processo de aprendizagem efetivo. As colegas já falaram bastante sobre as questões emocionais, sobre a questão emocional dos pais, dos professores, dos funcionários que estão atuando ali dentro do espaço escolar, mas o acompanhamento das famílias nesse processo, ele é também um fator que vai contribuir para que tudo dê certo no final. Então, assim, o acompanhamento não é só o responsável, o pai, o cuidador, chegar na escola e pegar o boletim da criança no final do bimestre ou do trimestre. Não, não é só isso, né? Esse acompanhamento ele é imprescindível porque mostra para a criança que o pai se importa com ela naquele ambiente fora do lar, né? Se importa com aquilo que ele está aprendendo, com aquilo que ele está adquirindo ali naquele ambiente. E a pessoa que ele está se tornando. Então, eu vou ali, pego o boletim, está tudo certo. Não, é acompanhar realmente o dia a dia, perguntar como é que estão as atividades, fazer revisão dessas atividades. Eu sei que a correria é grande, eu sei que as famílias têm muitas demandas, mas as crianças e os adolescentes, porque o que eu percebo muito é que, assim, à medida que eles vão crescendo, os filhos vão crescendo, os pais vão se afastando. Não, a gente tem que dar autonomia para a criança, mas eles precisam desse acompanhamento, porque eles podem sentir que os pais se importam com esse processo também. Então, é muito fundamental. Então, assim, pode ser uma coisa, não precisa ser algo complexo, né? Que você vai fazer todo o aparato. O fato de você perguntar como foi a escola hoje, o que teve diferente, já é um modo de você acompanhar. O fato de você revisar as atividades já é uma maneira de você estar presente também. Então, não é estar presente apenas fisicamente, mas em todos esses processos mesmo ali que envolve, né, a aprendizagem da criança e do adolescente. Então, mas como é que pode ser isso? Como esse acompanhamento ele pode ser realmente eficaz e pode trazer um retorno satisfatório, algo que favoreça essa aprendizagem. A rotina, a gente sempre fala que a rotina ela é uma arma poderosa em todas as situações. Então, rotina de sono, né? A rotina ali do brincar, horário para brincar, horário para estudar, horário para descansar. Ter essa rotina bem estabelecida, isso vai fazer com que esse aprendizado se realmente seja eficaz. Não é mas o meu filho já tem uma rotina. Mas e como é que está essa questão da rotina com relação aos hábitos de estudo? A gente entende que muitas famílias já têm a questão do estudar quando chega ali naquela semaninha de prova, ou quando tem uma atividade, um trabalho que vai valer uma nota, mas isso é uma pequena parte de todo o processo, né? Ter uma rotina de estudos, ter hábitos de estudos realmente inseridos na rotina familiar é o que vai fazer a diferença. A gente tem percebido isso no dia a dia. Então, é ter horário e local
fixo para esse estudo, um ambiente adequado, silencioso, sem distrações, sem telas por perto. Os adolescentes, eles gostam de fazer pegadinhas, né? Mas não é culpa deles, não é culpa deles. Enfim, não vamos culpar ninguém aqui. Mas, assim, às vezes os adolescentes, né, os mais velhos, eles, não, eu estou estudando. E eles podem estar usando as telas para o estudo de fato, para fazer pesquisa. Só que isso distrai muito rápido, né? Rapidamente chega uma mensagem, rapidamente chegam outras coisas para eles se distraírem, e daqui a pouco eles não estão mais estudando. Então, por isso é importante esse acompanhamento das famílias, mesmo que eles já tenham, né, mais idade. Então, estabelecer momentos para conversar sobre esse processo, se está faltando alguma coisa, se está tendo algum desafio, se tem alguma situação que está deixando a criança ou adolescente desconfortável. Às vezes, acontecem situações em sala de aula que, por conta de a correria dos pais ser tão grande, eles não terem esse momento para dialogar sobre isso, o que vai acontecer? Um professor específico ali, que a criança não está, ou o adolescente não está conseguindo ter uma empatia, ou não está conseguindo entender a maneira como o professor está trazendo, isso vai passando, vai se acumulando, e quando chega, né, quando os pais abrem os olhos ou vão perceber, já é tarde demais, a criança já está numa recuperação, já está num processo difícil para fazer, recuperar as notas, ou recuperar esse conteúdo, ou esse conhecimento que ficou ali de lado. Então, ter esses diálogos, ter esses momentos para diálogos é fundamental. E incentivar a leitura. Incentivar a leitura, sendo exemplo, tendo momentos para ler com a criança, providenciando materiais de leitura, livros, criar esse espaço dentro da rotina familiar também faz parte, né, de ter esse apoio para que esse aprendizado aconteça de forma eficaz. E isso ajuda muito nessa questão emocional da criança se sentir mais preparada, sentir que ela tem um apoio dentro de casa. Hoje a gente vê muita cobrança, principalmente lá dos adolescentes, pré-vestibular, nessa fase. A Renata até trouxe ontem no nosso encontro de mentoria, né? Dessa fase que ela está com a filha, nesse acompanhamento, prestando vestibular, e o quanto tem sido diferente, né? Rê, quer compartilhar um pouquinho sua experiência? Sim, claro, né? A minha filha de 17 anos terminou agora, né, por esses dias aí o ensino médio, e está exatamente nessa fase de vestibular. E desde que o ano começou, que eu sabia que ela ia passar por isso, eu tenho um mais velho também que se formou esse ano, tá? Mas desde que o ano começou, eu me dispus, eu parei, eu falei assim, eu estarei ao lado dela esse ano. Eu vou estar ao lado dela, assim, a prioridade será a Gabriela, né? E venho tentando fazer isso. Então, assim, é levar no vestibular, é querer entender como ela foi, é incentivá-la, ela está aí aguardando mais resultados, já teve um resultado bom, mas está aguardando os outros, e está ansiosa, tá, sabe, no sofrimento. E eu sinto, sabe, Aline, que assim, essa minha ação tem um pouco a ver com o que a Rose está trazendo, né? Essa presença dos pais, esse momento onde você também valida a emoção do outro. Então, assim, eu sei que ela está sofrendo, eu sei que não está sendo fácil, mas olha, filha, eu tô aqui do teu lado, sabe? Eu vou levar, vou buscar, abrir mão de vários compromissos ao longo do final de semana, né? Porque foram vários finais de semana. Mas, gente, melhorou tanto mais o nosso relacionamento, sabe? É impressionante. Abriu um canal, assim, um caminho, um mar, sabe? De comunicação, de proximidade, que graças a Deus a gente sempre teve, mas ampliou, sabe? O alcance foi maior. Então, acho que vem muito de encontro ao que a Rose está trazendo. A gente às vezes pensa assim, não, deixa se virar, vai pegar metrô, se vira. Tá tudo certo, né? Não tem problema. Mas é você mostrar, olha, como é que foi? Foi tudo bem na prova? O que você está achando? Não, confia, olha, eu estou aqui, se precisar me liga, né? Leva, vai buscar, esteja junto, se faça Senso presente. de pertencimento, né? Que a gente tanto traz, a importância do senso de pertencimento.
Exato, sabe? E assim, e aí a gente nota total diferença nesses estudantes dentro do espaço escolar. A gente sabe exatamente as crianças e os adolescentes que os pais estão ali juntinhos, que estão acompanhando não só a questão da produção, não é, do resultado, mas a questão de eu estou aqui, não importa o que aconteça, que é justamente isso que vocês trouxeram, da questão emocional, porque eu estava lendo, né, esses dias que eu fiquei até espantada, né, que, abrindo só um parêntese, né, se vocês me permitem, assim, que a criança, ela não tem um cérebro, né, preparado para aprender a ler e escrever. Né? E a gente, né, quem estuda, quem é da área e tudo, é um esforço tremendo que é feito para que esse processo aconteça, né, dentro, né, de toda a atividade cerebral ali da criança, naquela idade que a gente tem aqui, né, na educação brasileira da alfabetização, que é ali dos 6 anos, 5, 6 anos de idade. E aí é um processo difícil para ela, né, participar daquilo ali. Eu estou falando lá do iniciozinho, mas imagine um Enem, né? Que coincidência, viu? Porque nós temos filhas Gabrielas que concluíram o ensino médio este ano e estão esperando os resultados aí. Como ela disse, mãe, é uma coisa surreal a quantidade de conteúdos que a gente tem que saber para resolver questões, porque não existe educação pública para todos, para 100%. E a gente, aí vem as outras questões, né, envolvidas aí em todos esses processos. Mas aí a gente fez uma semana de nem anti-estresse, com atividades anti-estresse, para poder dar esse relaxamento. Mas isso faz toda a diferença. E é engraçado, porque quando a gente tem conselho de classe, não, aquele plantão pedagógico, que a gente convida as famílias para participarem, e colocamos os professores à disposição para quem quer tirar dúvida, quem são as famílias que aparecem na escola? Quem E os são as filhos já vão famílias? bem. Não tem dificuldade. Exatamente. São aqueles pais que estão ali juntinhos, que estão acompanhando os processos. Aqueles alunos que estão com alguma dificuldade, os pais não vêm, porque os pais também estão com dificuldades. Eles também têm as suas questões e é preciso olhar para isso. E aqui na sequência, né, eu já trago justamente, né, qual o benefício dos pais em estar presente dentro do espaço escolar. Né? Como eles podem se beneficiar. Não estar lá presente só para reclamar de alguma coisa ou estar presente apenas quando a escola convida, porque quando a escola convida é porque assim, já esperou tanto que essa família compareça à escola e agora não, a gente vai precisar fazer um convite mais formal, É uma mais direto, porque a gente convocação, não né? E não convite. é. Então, a convocação, porque senão a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar essa criança, para ajudar esse adolescente. E eu, como orientadora educacional, o meu trabalho é estar ali com as famílias diretamente. O que é que a gente pode fazer para ajudar? O que foi que meu filho fez? Que ligaram para mim. Não, a gente conversa com todas as famílias. A gente está aqui para ajudar, porque a gente tem percebido que a criança está com uma dificuldade, talvez ela não ela está sentindo muita dor de cabeça diariamente. Que tal procurar um médico, um oftalmologista? Assim, é um exemplo. Mas, assim, o que é que pode ser feito, além da questão formal de estar presente na escola, nas reuniões de pais e mestres, no plantão pedagógico, é uma oportunidade, né? Estar presente na escola de se relacionar com os professores, de saber detalhes ali da vida acadêmica do filho, de demonstrar esse apoio nesse trabalho que a escola está desenvolvendo, né, de fazer parte dessa comunidade escolar. Isso para a escola, né, para o lado de cá, digamos assim, que eu estou aqui representando esse espaço também, mostra que, poxa, esse pai confia no trabalho que a gente está fazendo, ele está sempre aqui, ele está envolvido no processo, nós podemos contar com ele, então isso é importante. Né? Entender também o contexto que o aprendizado está acontecendo, incluindo até os desafios também e as oportunidades para que esse crescimento aconteça. Construir uma parceria com esses professores e com a direção da escola, mostrar ao filho que você valoriza esse ambiente, também além do ambiente, né, do lar, e
esses momentos vão ajudar os pais a se atualizarem também com relação à educação. Porque muitos pais, eles estão ali na correria tão grande do dia a dia, tão envolvidos nas suas tarefas diárias, e às vezes, não, eu só quero que meu filho se forme, que ele tenha uma profissão, mas é uma oportunidade também de ele entender como é que todo esse processo acontece, né? E a gente vê esse caminho, então, né? É quando a gente fala de uma educação emocional, uma educação socioemocional, né? Que envolve tanto as habilidades sociais, então, essa empatia, responsabilidade, respeito, a contribuição, né? Com o outro, e inclusive que é tão importante para combater essas práticas de bullying, né? Que acontecem, que está cada vez mais intenso dentro do contexto escolar. Então, trabalhar essas habilidades sociais é muito importante e as habilidades emocionais, que envolvem essa regulação emocional, esse reconhecimento, essa é, nomeação das emoções, entender qual é a necessidade que está por trás daquela emoção. Porque toda emoção, como a gente já trouxe no início, ela é uma informação, ela está comunicando algo do nosso interior. Então, qual é a necessidade que não está sendo atendida quando a gente fala ali de emoções desconfortáveis, né, conhecidas como emoções negativas, mas a gente entende que não tem emoção negativa, que todas elas são importantes, né? Mas o que é aquela raiva, aquele medo, aquela tristeza, o que eles estão comunicando, né? E orientar o comportamento, porque toda emoção é válida, mas nem todo comportamento é adequado. Então, a correção, ela precisa vir no comportamento desse adulto, dessa criança, né? Esse manejo ali, em ampliar as possibilidades de como que eu vou expressar aquilo que eu estou sentindo de uma forma mais positiva, que me gere maior satisfação, né, com a vida. Então, quando a gente traz, né, a educação emocional, todos esses pontos para as famílias, né, para os pais, dentro do programa Encorajando Pais, a gente trabalha isso, né, esse reconhecimento, entender o que está por trás ali, essa gestão emocional, o cérebro da criança, trazer esse entendimento para os pais e dentro das escolas, cuidar também das emoções dos professores que estão ali e precisam saber gerenciar, lidar com suas próprias emoções. A Sirlene colocou aqui que na escola da filha dela, a, a professora chacoalhou, né, a aluna, alguma coisa assim, que eu não sei se foi a filha dela, mas ó, uma professora sacudiu em sala de aula por causa do seu emocional. Né? Então a gente entende que não está fácil para ninguém, nem para os alunos, nem para os professores, nem para os pais, né, nem para as famílias, mas a gente precisa unir forças para resolver, para mudar essa situação. Né? A educação no Brasil ela precisa ser transformada e aqui a gente acredita que essa transformação se dá através do encorajamento dos pais e dessa educação socioemocional para todos. Né? Todos precisam disso. Muito bom nosso bate-papo aqui. Alguém tem alguma pergunta, dúvida? Aproveitem aqui essas profissionais maravilhosas. Nossa terceira aula, nosso terceiro encontro aqui. Os outros encontros estão disponíveis aqui no perfil, então a gente já falou sobre a importância do autoconhecimento, já falamos sobre a live de ontem foi sobre os 3 primeiros anos de vida, né? Estão disponíveis aqui para vocês, vale a pena quem está chegando por aqui agora. Já segue o perfil de cada uma, clicando aqui em cima, vai aparecer o perfil de nós 4. Então já aproveita para seguir, para conhecer mais o trabalho de cada uma. Aqui as 3 são facilitadoras do programa Encorajando Pais, então atuam com esse olhar da educação encorajadora, tanto para os pais quanto para os profissionais, né, dentro do contexto escolar. Então, vale muito a pena conhecer mais. E eu queria agradecer vocês pela disponibilidade, por acharem aí um tempinho na agenda para virem aqui contribuir com o conhecimento de vocês, né? Deixar cada uma trazer uma mensagem de encerramento e a gente finaliza. Quem quer começar?
Camila, começa. Tá bom. Bom, é sempre um prazer poder espalhar, né, essa semente de educação emocional mesmo, né, de transformação que a gente pode gerar nas crianças, nos jovens, nos pais, nos professores, e assim a gente vai estar transformando esse mundo também. Então, eu quero viver em um mundo melhor, em um mundo onde haja mais respeito. E a gente começa então com as crianças. Eu vou pegar Rê, Vou pegar carona aí no que a Camila falou, né, Vai sobre a lá. importância da gente espalhar essas sementes. E hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente adulta, uma mãe, a gente estava exatamente trocando que bom que agora, né, nesse tempo presente, existem tantos estudos, existem tantos profissionais capacitados, existe esse programa maravilhoso, né, o Encorajando Pais, a educação encorajadora. Que bom! Como a gente tem a possibilidade de ser melhor e também de ajudar a formar pessoinhas, né, seres humanos melhores. Então, que os pais possam, né, mergulhar nesse universo, conhecer, se informar, fará muita diferença na vida de muitas pessoas. E é um prazer estar aqui. Obrigada, meninas. Amei, vocês são maravilhosas todas. Eu agradeço, né, por termos tido esse papo aqui tão legal com relação à regulação emocional dentro desse espaço escolar. E é o que as meninas já falaram mesmo. Eu acho que nós precisamos unir forças para construirmos uma sociedade melhor, não é o que a Aline sempre traz, uma sociedade de respeito, de encorajamento. E estamos aqui juntas, né, justamente para isso, para ajudar as famílias. Eu tenho aprendido muito, como mãe, cada dia estudando, buscando para dar o melhor e formar pessoas melhores para o mundo. Então, eu acho que a gente não precisa estar em lados diferentes, mas sim trabalharmos juntos para formarmos cidadãos aí especiais, digamos assim. Muito e obrigada. eu sempre falo a frase que tem na nossa apostila da formação nunca duvide de que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas sejam capazes de mudar o mundo, porque de fato sempre foi assim que o mundo mudou, né? E é essa a potência que eu acredito do nosso movimento dos Dentes de Leão, vocês levando essa sementinha de encorajamento, às vezes parece muito utópico, parece muito distante da nossa realidade, mas juntas nós somos mais fortes, né? E a gente pode com certeza fazer a diferença, começando na nossa vida, como vocês bem trouxeram, né? De dentro para fora, e assim a gente vai seguindo junto nessa direção. Pais encorajados, uma infância protegida e as famílias fortalecidas, né? Quem está aqui enquanto profissional da infância, que quer fazer parte do nosso movimento, aqui na bio tem um link para você conhecer mais a nossa formação, fazer a sua aplicação. E você, enquanto pai, enquanto mãe, que quer vivenciar, né, estar aí enfrentando desafios com os seus filhos, aqui já tem 3 profissionais incríveis que podem contribuir para essa educação emocional dentro da sua família também, né? Nos encontramos amanhã, então, para mais um bate-papo aqui, dentro dessa semana especial. Fiquem com Deus, obrigada pela presença. Nos vemos até amanhã. É.